Olá, nós estaremos resolvendo agora algumas questões de trigonometria com a proposta de mostrar algumas habilidades, numa visualização geométrica, num círculo trigonométrico, para que nós possamos resolver essas questões que estamos colocando agora. Então veja que nós temos a seguinte questão: escrever em função do arco x. Nós queremos com essas questões, por exemplo, cosseno de π menos x, onde o x está no terceiro quadrante, que a gente escreva o cosseno apenas envolvendo o arco x. Ora, para que a gente tenha essa representação, nós vamos aqui fazer aqui um círculo, tá? Então nós temos um círculo aqui representado, desenhado, Vamos representar o eixo do cosseno, tá? E aqui temos o eixo do seno. Nós, em vez de colocarmos π, nós vamos apenas, para questão de mais visualização, o π é 180. Então, 180 graus menos o x. Tá? Então, estaremos vendo a questão agora passando para graus. Ora, quando eu tenho o meu x no terceiro quadrante, sabemos o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui, olhando nessa representação dos arcos trigonométricos positivos, então você vai ter aqui 180 graus e para que a gente possa ter uma melhor visualização, vamos construir um modelo numérico. Então, vamos supor que eu tenha agora um arco que nós vamos representar, que é o primeiro, segundo, terceiro quadrante. Esse arco que está aqui, onde ele tem origem no zero, fazendo essa leitura, ele tem 210 graus. Então veja que x, 210 graus, está no terceiro quadrante. Ok? Então, se nós colocamos o cosseno de 180 graus menos o x, nós vamos ter aqui o cosseno de 180 graus menos 210 graus. Então, é isso que ele está pedindo. Ora, sabemos que 180 menos 210 graus é um valor negativo, e 210 menos 180, 30 graus. Negativo, por 210 ser maior que 180, menos 210 mais 180. Então, o que nós estamos vendo aqui, apenas colocando ainda uma interrogação na igualdade, o cosseno de menos 30 graus. Aqui eu estou colocando, mas eu estou fazendo uma análise. Então, cosseno de menos 30 graus. O que ocorre quando eu olho para o cosseno de menos 30? Então, essa leitura angular é negativa. Então, a minha leitura agora é no sentido negativo. E eu tenho aqui o menos 30 graus. Então, vamos pensar agora, no sentido negativo, aqui o menos 30 graus. Certo? Quando você olha isso geometricamente, você percebe o quê? Você percebe que esse arco aqui, que eu estou colocando aqui em vermelho, ele é 30 graus. 180 com 30. Esse arco aqui, em valor absoluto, é 30 graus. Certo? Agora, se nós queremos escrever o
cosseno de 180 menos 210, né? Nós estamos vendo que isso aqui é o cosseno de menos 30. Então, esse valor aqui, 180 menos 210, é menos 30. Então, esse é o valor do cosseno de π menos o arco. Tá? O cosseno de menos 30, né? Isso aqui é o eixo do cosseno, então a projeção da extremidade do arco, né? Então, esse cara aqui, ó, segmento aqui, né, que nós estamos vendo aqui, ó, esse segmento, certo? É o cosseno de menos 30 graus, que é um valor positivo. Ele está à direita do zero, certo? Agora, nós queremos escrever em função de 210. Né? O que a gente está querendo é escrever cosseno de 180 graus menos 210, que a gente viu que é cosseno de menos 30, mas escrever o cosseno com arco 210, que seria o x. Agora o que você vai olhar? No 210, certo? Se olhar especificamente para o 210, tá? Veja que isso aqui é 30, isso aqui é 30, né? O valor absoluto. Então, esse segmento aqui, ó, tem a projeção de 210 no eixo do cosseno, ele é exatamente igual a esse segmento. Os dois segmentos são iguais. Você veja que você está projetando, né? Se você projeta aqui ortogonalmente, se você projeta 30 ortogonalmente, né, ele vai cair afastado de zero, né? A mesma equidistante, daqui para o zero, daqui para o zero. Só que há uma diferença. Enquanto esse é positivo, isso aqui é negativo. Então, se nós perguntássemos, quanto é o cosseno, só escrevendo o cosseno de 210 graus. O cosseno de 210 graus, tá, é um valor negativo. Então, como eu posso escrever o cosseno de 180 menos 210 e aqui botar o cosseno de 210? Né? Será que isso que está aqui é verdadeiro? Ora, se esse cara que está aqui, tá, que a gente já viu que é menos 30, ele é positivo, é isso que eu estou escrevendo, se eu botar igual a cosseno de 210, que é um valor negativo, essa igualdade não estaria correta. Então, para que fique correto, né, e nós damos isso, o que a gente quer escrever é isso aqui. Então, é aqui que eu devo fazer o meu trabalho. Um trabalho para eu conseguir o trabalho aritmético, para eu conseguir esse resultado. Então, é preciso que aqui tenha um menos, para que fique menos vezes menos, dê exatamente o mais. Então, o que a gente concluiu é que o cosseno de 180 graus menos 210 graus é igual a menos o cosseno de 210 graus. Isso, né, para o arco específico de 210 graus. Então, quando você volta agora para a sua questão, cosseno de π menos o x, né, você vai escrever menos o cosseno, né, o nosso x aqui é 210, tá, menos o cosseno nosso x, nesse caso específico aqui, é 210. Então, menos o cosseno de x. Então, nós colocamos o cosseno de π menos x igual a menos cosseno de x. Né? Pode surgir a questão, isso valeu para 210, mas vale para qualquer arco que você queira, né, que esteja no terceiro quadrante. Então, desde que x, né, que seria o arco que vai do zero até essa extremidade, né, supondo que esse arco seja x, né, você vai ter exatamente essa igualdade que nós colocamos. Ok? Então está aí, né, essa questão. Bom, vamos agora para uma outra questão,
né? Nós vamos colocar aqui o item B, onde vamos colocar essa daqui, ó, o cosseno de 2π menos o x, onde o x pertence ao segundo quadrante. Então nós estamos com uma nova questão, né, onde essa nossa questão coloca que o cosseno de 2π menos x, né, e o x pertence ao segundo quadrante, e nós queremos escrever o cosseno em função desse arco x, né? Somente cosseno, somente agora escrito em função do arco x. Então, da mesma forma que nós fizemos o anterior, vamos fazer um círculo aqui trigonométrico, tá? Nós temos o eixo do cosseno, né, aqui representado. Nós temos o eixo do seno, está aqui, certo? E agora o nosso x estará no segundo quadrante. Então vamos imaginar aqui, né, apenas para que a gente possa criar um modelo, que esse x seja, por exemplo, seja 150 graus. Veja, 90, 180, 150 no segundo quadrante. Então vamos supor aqui, né, esse arco que vai do zero, no sentido positivo, até aqui, e essa extremidade do arco aqui, 150 graus. Ora, o que nós temos, né, na nossa questão é exatamente o 2π menos o 150. Então vamos pensar em graus. Cosseno de 2π 360 graus menos o nosso arco no segundo quadrante, 150 graus. Então nós vamos ter o cosseno de 360 menos 150, 0, 6 tira 5, 1, 3 tira 1, 4, 410 graus, certo? Então 360 menos 150 dá o cosseno de 410 graus. Quer dizer, para que a gente verifique aqui aonde está esse 410 graus, quer dizer, o arco côngruo a ele da menor determinação, né, você precisa, né, pegar o 410 graus e dividir por 360 graus, que é uma volta. Então você tem 1, e aqui subtraindo, você vai ter 0, 11 tira 6, 5, né, e aqui 0, né, você tem 410 menos 0, 11 tira 5, 50 graus. Então, vamos só voltar aqui, 360, né, que é 2, menos o 150, você vai ter 0, né, 6 tira 1, 5, né, botei 410, loucura aqui, 0, 6 tira 1, 5, 3 menos 1, 2, perdão, gente, 210 graus, né? Não sei o que eu fiz aqui. Então vamos voltar, 0, 6 tira 5, 1, 3 tira 1, 2, 210 graus. Então, isso aqui, na realidade, não existe, né? Cometi aqui uma falha. E o cosseno de 210 graus, né, que é exatamente o que nós temos aqui, né, se você medir no sentido positivo, você vai ter 180 graus, certo? Com um valor que vai dar o 210, aqui é 270 graus, certo? Então, se você pegar
se você pegar, por exemplo, 210, né, menos o 180, você tem 0, 11 tira 8, 3, 30 graus. Então, eu fiz isso aqui, você podia ver mentalmente, apenas construindo, né, 210 menos o 180, você tem o 180 mais o 30 graus, você tem aqui o 210 graus. Então, veja que quando eu coloquei o cosseno de 360 menos 150, eu vou ficar com o cosseno de 210 e está aqui o cosseno do arco de 210, certo? O que você faz agora comparando o 150 com 210, né? Porque na realidade eu vou precisar escrever isso em função de 150, que seria o x. Veja que esse segmento de arco é 30, esse segmento de arco é 30. 180 com 30, 210, 150 com 30, 180. Então, quando eu projeto, né, essas duas extremidades no eixo do cosseno, né, que é esse eixo aqui, essa medida aqui, ó, ela é a mesma, tanto para o cosseno de 150 como para o cosseno de 210. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Né? O cosseno de 210 é um valor negativo, apenas colocando o sinal, é negativo. E o cosseno de 150, né, também é um valor negativo. Os dois são negativos. E tem a mesma medida, o mesmo valor absoluto. Então, Zé, como é que eu posso escrever isso? Ora, cosseno de 360 graus menos 150 graus é exatamente igual ao cosseno de 150 graus. 360 menos 150 dá os 210, né? Está aqui, ó. Então, o cosseno de 210 é igual ao cosseno de 150. Olha o 150 sendo escrito aqui, né? Como se fosse aquele x e aquele x que está ali. Então, se eu escrever agora o cosseno de 2π menos o x, tá? Onde o x pertence ao segundo quadrante, eu vou ter exatamente igual cosseno de x. Então, o x que está aqui pertence ao segundo quadrante. Tá? Quando eu tenho cosseno de 2π menos x, esse x passa a ser o arco, né, do cosseno de x. Aqui, nesse caso, não tenho que colocar sinal de menos. Né? Por quê? Porque os dois são valores positivos. Tem o mesmo valor de medida geométrica e os dois positivos. Então, o cosseno de 2π menos x é igual ao cosseno de x. Então, está aqui essa segunda, a solução do segundo exercício. Ok? Bom, a seguir, nós vamos para um outro item, né, que é o item, por exemplo, o item C, que eu vou colocar assim: seno de π sobre 2 menos o x, onde o x pertence ao primeiro quadrante. Tá? Então, nessa nossa situação, o nosso x aqui está no primeiro quadrante. Então, vamos, da mesma forma, representar, né, aqui um círculo trigonométrico, né, e nós estaremos agora fazendo a representação dos eixos, eixo do cosseno e aqui o eixo do seno. Veja agora que o nosso x pertence ao primeiro quadrante. Então, vamos pensar aqui num 60 graus, tá? Então, o nosso x, né, imaginamos aqui um arco de 60 graus, 0 até aqui, nós temos 60 graus. Né? Então,
nós, ao escrevermos, né, agora em graus, o que a gente pode estar colocando aqui? Nós podemos estar colocando o seno de π sobre 2, exatamente 90 graus, seno de 90 graus, menos os 60 graus. Sabemos que 90 graus menos 60 graus, isso daqui vale 30 graus. Certo? Só que, se eu, né, olhar para o seno, aqui, se eu for escrever seno, né, em função de 60, né, nós sabemos que o seno de 30 não é igual ao seno de 60. Né? Mas se você tiver aqui, por exemplo, o 30 graus, né, pensando aqui no 30 graus, né, o seno de 30 graus é a projeção dessa extremidade no eixo do seno, que é isso aqui, ó. E o seno de 60 graus é esse o valor, né, agora, que está aqui. Então, eles são diferentes. Então, nesse caso, né, no caso do primeiro quadrante, quando eu estou trabalhando com funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, etc., a gente precisa de uma propriedade que é de arcos complementares. Então, nesse nosso caso, o seno de 30 graus não pode ser, né, no segundo membro, o seno tem que ser o cosseno do complementar. O complementar de 30 é exatamente esse 60 aqui, ó. Certo? Nós sabemos, tá, já dito, que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, já que 30 mais 60 dá 90. Veja, seno de 30 é meio, né? E o cosseno de 60 é meio. Então, o que acontece? Quando você está no primeiro quadrante, tá, necessariamente isso vai ocorrer. Você não trabalha como nós trabalhamos nas formas anteriores. Você precisa ter a percepção, tá, que o seno e o cosseno são iguais quando os seus arcos são complementares. Então veja que esse 60 apareceu aqui, mas mudou de seno para cosseno. Então nessa situação, quando eu tenho o seno de π sobre 2 menos o x, tá, nós não podemos escrever seno, nós temos que escrever o cosseno de x. Então essa é, tá, a solução dessa expressão aqui quando eu quero escrever, né, isso numa função, numa lei trigonométrica cujo apareça o arco x, esse cara. Né? Então aqui muda de seno para cosseno. Da mesma forma, se fosse cosseno de π sobre 2 menos x, se aqui fosse cosseno, aqui seria seno de x. Bom, vamos para mais uma questão, certo? Por exemplo, a questão, agora uma de tangente, né? Vamos colocar a tangente de π menos o x, onde o x pertence ao terceiro quadrante. Tá? Então, da mesma forma, nós vamos fazer a representação, né, no círculo trigonométrico. Então, aqui eu tenho, né, o eixo do cosseno, aqui eu tenho o eixo do seno, agora colocando um novo eixo, que é o eixo das tangentes, que é uma reta que tangencia aqui a origem, né, da contagem dos arcos. Ora, veja agora, né, que nós temos uma situação onde eu vou ter a tangente de 180 graus menos um arco que está no terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então,
vamos pensar aqui 180 graus com 30 graus, né? Pensando dessa forma, eu tenho 210 graus, que é um arco que está no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, 180 menos 210 graus. Se nós olharmos para essa diferença, você vê tangente de menos 30 graus. Né? 210 tira 180, eu tenho 30 graus, só que com valor negativo. Diferença de 180 menos 210 dá menos 30. Menos 30, né, é uma medida que está aqui, ó, no sentido negativo. Né? Isso aqui é menos 30 graus. Então, tangente de 180 menos 210 é tangente de menos 30. Sabe-se, né, que a tangente de menos 30, né, tem aqui geometricamente um valor que você faz, liga a origem do círculo aqui, né, o centro do círculo trigonométrico, passando pela extremidade, até encontrar o eixo da tangente. Então, esse segmento que está aqui é a tangente de menos 30, que é o mesmo que a tangente de 180 menos 210. Agora, se eu quero escrever em função de 210, né, você veja que a tangente de 210, né, se eu projetar, ou se eu prolongar aqui, ó, passando pela origem, né, eu vou encontrar o eixo das tangentes aqui. Ora, veja, esse arco é 30. Oposto pelo vértice, 30. Então, esse aqui também é 30. Pensando no sentido positivo. Então, essas medidas aqui, ó, em valor absoluto, são iguais, só que uma é negativa e a outra é positiva. Então, enquanto que a tangente de 180 menos 210, tá, que é menos 30, é um valor negativo, a tangente de 210 graus, que está aqui, ó, é um valor positivo. Então, como eu vou escrever, né, por exemplo, isso aqui é a tangente de 180 graus menos 210 graus em função de 210. Eu não posso escrever simplesmente isso. Por quê? Porque esse cara é negativo e esse cara é positivo. A tangente de 210 é positivo. Para que a igualdade fique, né, se isso aqui tem que dar negativo e isso aqui é positivo, eu preciso colocar um menos aqui, porque menos com mais vai dar menos. Então, o que nós concluímos é que a tangente de 180 graus menos 210 graus é igual a menos a tangente de 210 graus. E passando uma representação geral, a tangente de π menos o x é igual a menos a tangente de x, sempre que esse x está no terceiro quadrante, independente, né, de ser 210. Eu coloquei 210 para que você visualize, mas em qualquer situação onde o arco x esteja no terceiro quadrante, qualquer arco que você queira, qualquer um, tá, a tangente de π menos x é igual a menos a tangente de x. Então está aqui, né, essa representação de tangente de π menos x, está em função somente do arco x. Ok? Então, gente,